2 Coríntios, capítulo 12. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Versículo 10. A lógica divina é totalmente diferente da lógica humana. É por isso que Paulo também afirmou que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Muitos confundem a sabedoria e a força com os padrões humanos, limitando Deus a esses padrões terrenos e corruptíveis. Entendem sabedoria como sendo palavras bem escolhidas e força como sendo determinação. Porém, sabedoria nem sempre está numa boa oratória e força nem sempre se encontra em alguém determinado. Ambos são dons de Deus, disponíveis a todo aquele que os busca com sinceridade. Além de ter que expor os reveses de seu ministério, Paulo continuou declarando sobre as visões e revelações do Senhor que o haviam impactado. Teve o privilégio de receber sonhos e visões e algumas vezes pôde ouvir e ver o próprio Jesus. Diante de tamanhas revelações, considerou seu espinho na carne uma forma do Senhor livrá-lo da exaltação própria e da soberba. Apesar de seus clamores para que fosse liberto deste mal, a resposta de Jesus o impactou e o fez compreender a lógica do céu. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não sabemos do que se tratava esse espinho na carne, mensageiro de Satanás. Pode ter sido alguma enfermidade ou alguém que o perturbava, mas uma coisa é certa, Paulo estava incomodado e gostaria de se ver livre disto. Mas ao invés de ter seu pedido atendido, Jesus apresentou a sua preciosa graça como suficiente e a fraqueza de Paulo como impulsionadora do poder de Cristo. E o que antes lhe era um incômodo passou a ser um incentivo para estar cada vez mais perto de Deus e uma maneira de sempre reconhecer a sua total dependência dele. Mesmo no meio do professo povo de Deus, há aqueles que se julgam sábios e fortes aos próprios olhos, chamando palavras rudes de sabedoria e autoritarismo de força. Da mesma sorte, muitos cristãos têm sido enganados por homens fraudulentos que só visam os seus bens. A preocupação de Paulo e a do verdadeiro cristão deve ser de procurar sempre o bem do outro, de gastar-se em prol da salvação de pessoas, de mostrar o caminho em que devemos andar, andando também por ele. Tudo o que compartilhamos com vocês aqui no Reavivados, falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para vossa edificação. Tudo para que possamos crescer juntos na graça de Cristo e nos desenvolver na vida em todos os seus aspectos, mas principalmente no espiritual. Não permita que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos, pois tudo isto endurece o coração. Pedir perdão ou dar o braço a torcer não é sinônimo de fracasso, mas de conquista. É o reconhecimento de nossa fraqueza, abrindo espaço para a atuação do poder de Deus. Temo, porém, que muitos de nós pecaram e não se arrependeram, que sustentando a aparência de fortes e oratória de sabedoria,
não tenham ainda caído em si de que têm levado perante Deus ofertas vãs. Isaías capítulo 1, versículo 13. Que o Espírito Santo nos conceda um coração de carne que possa ser moldado à imagem do caráter de Cristo. Lembremos de Sansão, de como a sua força e sabedoria humanas o levou ao fundo do poço e de que foi no seu momento de maior fraqueza que Deus o fez sobremodo forte. Eis o segredo da verdadeira força: reconhecer as nossas fraquezas e que a força é um dom de Deus dada no tempo oportuno. Vigiemos e oremos. Bom dia, fortalecidos pela graça de Cristo. Oremos pela recuperação de Adriano, que ainda permanece na UTI, e dos demais enfermos. Oremos pelo poder do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.